Vou iniciar a gravação aqui para mandar para a Tainá depois. Mas eu precisava saber se vocês estão enxergando a planilha. Bom, eu vou pôr a planilha aqui, pessoal. Vocês me avisam se vocês estão enxergando ou não ela. Pode escrever mesmo, porque vou abrir agora. Veja se aparece para vocês a planilha aí e pode responder no chat mesmo. Tá aí aparecendo a planilha para vocês? Bom, então beleza. Eu vou deixar minha planilha aqui aberta, tá? E eu vou falando com vocês aí. E qualquer dúvida, pessoal, vocês põe no chat que de vez em quando eu volto para lá, ou se vocês quiserem falar no microfone, tá bom? Bom, pessoal, a gente vinha trabalhando, então, se vocês não lembrarem, a gente começou lá a nossa modelagem com modelos paramétricos, certo? E depois a gente entrou na aula passada no modelo que pareceu para a gente uma resposta muito boa, que era um modelo autorregressivo. Mas lembra que eu falei para vocês que o modelo autorregressivo, na verdade, ele nada mais é do que uma cópia exatamente fidedigna do passado, com um delay de tempo. Ou seja, ele não é um modelo que passa a ser para a gente um modelo, vamos dizer, razoável em termos de uso, certo? Porque ele é um modelo que ele tem esse erro para trás, né? Ele tem esse delay de tempo que para a gente, muitas vezes, esse delay de tempo ele passa a não ter sentido de existência do modelo, certo? E esses modelos autoregressivos, né? Eles podem ter algum sentido para algumas outras coisas, mas nada mais ele é do que uma função quase que do passado aí, então é muito fácil de calibrar, é só falar para ele que ontem é igual a hoje é igual a ontem, e ele vai dar para a gente um Nash bom, né? E o que a gente passa a fazer, tá? A gente vai ver na aula hoje o Sysprev, que é um modelo que foi utilizado, tá? Há muitos anos, que esse Sysprev já é um modelo matemático simples, mas ele foi utilizado para previsão de vazão há uns anos atrás. E aí a gente já tem uma combinação de modelos que a gente chama de modelos mistos, que são parâmetros autorregressivos e paramétricos. Qual que é a diferença do modelo autorregressivo e de um paramétrico? Quem de vocês poderia me explicar aí, segundo o que a gente viu até agora, a diferença de um modelo autorregressivo para um modelo paramétrico? Vou esperar uma resposta. Ninguém tem ideia do que é a diferença? Tem alguém aí, pessoal? Acho que só o Rafael que tá aí. Então vamos lá.
Se vocês notarem, o que o nosso modelo paramétrico, é o nosso modelo autoregressivo da aula passada, que ele usava para dar resposta da vazão atual? Ele usava apenas dados de vazão passada, certo? Por isso que ele é um modelo autorregressivo. Então, eu estou pegando o fator que eu quero, que é vazão, e estou atribuindo a minha vazão de hoje a partir de vazões do passado. A vazão de ontem, a vazão de anteontem, a vazão de anteontem, e assim por diante, certo? E o modelo paramétrico? O modelo paramétrico, não, ele é um modelo onde eu quero obter vazão a partir de um outro fator que não seja a própria vazão dos dias anteriores. Então, eu vou querer obter vazão a partir de chuva. Então, eu vou correlacionar um parâmetro de chuva com um parâmetro gerador de vazão. Por quê? Porque a chuva ela vai me responder fisicamente, se a gente for pensar fisicamente em termos de hidrologia, a chuva ele é um fator preponderante para determinar a minha vazão. Então, um modelo paramétrico ele tem parâmetros que não são o parâmetro que eu quero achar. E o modelo autorregressivo, ele tem parâmetros que são aqueles parâmetros que eu quero achar, mas de tempos anteriores. O Sysprev, que é esse modelo que vocês estão vendo, se vocês olharem a fórmula dele lá em cima, então tem o que? Vazão é igual a um parâmetro A, certo? Um fator A multiplicado pela chuva de hoje, mais um fator B multiplicado pela chuva de ontem, que a gente já havia visto nos primeiros modelos lá, né? Chuva de hoje mais chuva de ontem, mais um fator C, aí que é o misto, né? Que é um modelo misto, autorregressivo e paramétrico. Aí ele entra num fator C que multiplica a vazão de ontem, ou seja, a gente está inserindo uma questão autorregressiva no modelo e a chuva vem como uma questão paramétrica. E a vazão de anteontem mais um fator E. Então, a gente tem fatores A, B, C, D e E, que são os fatores que a gente vai usar para tentar chegar no melhor uso do nosso modelo aí. E aí a gente vai ter os fatores A, B, C, D e E, e eles vão ser multiplicados tanto por um parâmetro hidrológico, que é a chuva, quanto por um fator autorregressivo, que é a própria vazão, mas a vazão de tempos anteriores ao nosso tempo atual, certo? Então a gente está misturando basicamente aqueles primeiros modelos que a gente estudou nas primeiras aulas, que são os modelos paramétricos, com o modelo que a gente viu na aula passada, que é o modelo autorregressivo. Por quê? A gente quer usar o que o autorregressivo tem de bom, que é conseguir imitar a curva. Só que a gente quer que ele tente imitar a curva, mas com os fatores de chuva atuais. Então a gente tenta misturar esses dois modelos, né? E ver o que sai deles. Pessoal, vocês poderiam fazer isso e depois testar, tá? Minha ideia aqui, pessoal, por isso que minha aula não é muito longa. A gente está na pós-graduação, tá, pessoal? A aula de pós-graduação, normalmente, a gente nem tem muita aula expositiva. A ideia é que vocês peguem esse modelo depois e vocês tentem mexer nesse modelo e falar assim, bom, eu vou tentar fazer o seguinte, o Chesney colocou um fator aqui, A, B, C, D e E, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para a chuva atual um peso maior, então eu vou, sei lá, ou eu vou colocar ela como quadrática, sei lá, e aí vocês podem ir mexendo e fazendo desses modelos que vocês estão aqui e trabalhando e vendo se vocês conseguem respostas melhores, ou pensar um modelo que vocês quiserem, não, eu vou colocar um fator, um outro item aqui que seria um fator de evaporação, ou sei lá, um fator de infiltração que eu vou chamar aqui de infiltração. Tudo bem que a gente não tem dado de infiltração, mas você pode colocar ele, por exemplo, como pegar lá na literatura e achar qual que seria o fator de infiltração, como que é a fórmula de infiltração. Então, tentar, através dos dados que a gente tem, colocar a infiltração de alguma maneira aí no seu modelo, tá?
Então a gente tem um modelo multiparamétrico aqui, que ele é paramétrico e autorregressivo. Sendo paramétrico e autorregressivo, a gente vai ter então essas duas componentes. A gente vai usar a chuva de ontem e a chuva de hoje, e vai usar a vazão de anteontem e a vazão de ontem para tentar chegar num modelo que tenha resultados melhores, certo? Então vamos lá, vocês tentem aí no modelo de vocês trabalhar os fatores A, B, C, D e E para vocês tentarem chegar num Nash bom antes de usar o solver. Tentem fazendo isso manualmente para vocês irem olhando aí o que vocês conseguem, como que se comporta o gráfico de vocês com a mudança dos números aí do A, B, C, D e E. Tentem fazer aí. Vocês entenderam, pessoal, a questão do paramétrico com o autorregressivo? Entenderam qual que é a diferença? Eu fiz a pergunta, vocês não sabiam responder. Eu expliquei, ficou claro ou querem que eu explique de novo? Bom, legal, Rafa. Agora tentem mexer aí na planilha de vocês e chegarem aí num outro número. Tá? Só lembrando que esse modelo, pessoal, que eu estou passando para vocês, é bem simples, né? Mas ele foi usado, tá? Durante muitos anos para fazer cálculo de vazão. Eu vou contar uma história depois, na hora que a gente acabar de olhar esse modelo, eu vou contar uma historinha para vocês que eu não sei se eu contei.
O FO tem que ser função objetiva. Tem umas curvas a mais, Rafa, tem. Vê se vocês conseguem identificar aí qual que é a diferença dessa curva a mais aí. Não é muito difícil de entender. Você fez com o solver, Rafa? Ou você fez na mão? Na mão, Isa? Legal. Então você chegou num fator bom aí. Bom, a ideia é que, pessoal, que eu sempre falo para vocês fazerem na mão, é claro que se a gente for pro solver direto, é mais fácil, né? É só para a gente tentar entender o que de resposta a gente tem, tá? Quando a gente mexe num parâmetro, o que, que o modelo mexe, o que, que a gente mexe no outro parâmetro, o que, que o modelo traz, só para a gente entender um pouquinho o que, que esse fator A que a gente está colocando aí, ele está fazendo no nosso modelo, fator B, etc. Tá? Façam no solver aí, ver o que vocês conseguem de melhor aí no solver. Ô, Jess, Oi? o que é essa curva amarela do gráfico? Então, vocês conseguiram descobrir o que é a curva amarela, não? Eu vi que ela está relacionada com essa coluna onde está escrito modelo de uso real. É porque a minha, quando eu coloquei esses valores aí na mão e eu consegui esse 0,746, mas a minha curva amarela, ela fica, tipo, praticamente zerada. Ela não subiu, ela ficou lá embaixo. Entendi. O que acontece? Vamos pensar num modelo paramétrico, no modelo autorregressivo, pessoal. Imagina que o modelo autorregressivo que a gente criou, se a gente usar a série de vazão histórica, ele vai imitar a série de vazão histórica, certo? Porque ele vai sempre olhar a série de vazão histórica e usar a série de vazão histórica para fazer a vazão futura. E aí ele vai imitar a curva exatamente igual, só que com um delayzinho de tempo. Perfeito? O que acontece? Por que a gente tem essa curva, essa nova curva amarela? Ele está usando a vazão que ele mesmo calculou e não a vazão do histórico. Então ele está pegando a vazão, a chuva e a vazão. Ele calculou a vazão de ontem, anteontem. O que ele começa a usar? A partir do histórico, ele calculou a vazão de ontem e anteontem. A partir do terceiro dia, ele começa a usar a própria vazão que ele calculou como a vazão do modelo, e não mais a vazão do histórico. Então, a curva amarela seria o modelo utilizando a própria vazão que ele mesmo calculou para fazer a projeção futura, e não usando mais a vazão do fato histórico, tá? Então, por isso que a gente tem duas curvas. A curva vermelha é o modelo usando a vazão histórica para fazer o autorregressivo, e a curva amarela é o modelo usando a vazão que ele mesmo calculou para fazer a vazão projetada, tá? Porque isso dá uma diferença absurda, né? Uma coisa é ele usar a vazão real, só que aí é isso que eu falo para vocês. Bom, se eu for fazer uma previsão de vazão, pessoal, de hoje para frente, vamos pensar, hoje é terça-feira, certo? Então, na quarta-feira, ele vai usar a minha vazão de terça e de segunda, ótimo, vazão real. Na quinta-feira, ele vai usar a vazão de quê? De quarta e a vazão de terça. Só que a vazão de quarta não é mais uma vazão real, ela passa a ser uma vazão simulada já, ela já é um fato
que ele foi modelado, então não é um fato real. Na sexta-feira, ele já vai usar o quê? A vazão de quinta e de quarta. A vazão de quinta e de quarta não são vazões reais, já são vazões simuladas, tá? Então essa é a diferença das duas curvas. A vermelha é como eu estou fazendo isso para o passado, pessoal, para calibrar meu modelo, existe a minha vazão real. Eu sei quanto foi de vazão real. Então eu coloco a vazão real, o cálculo usando a vazão real e o cálculo usando a minha vazão estimada já pelo meu modelo, minha vazão modelada. Porque quando eu for fazer estimativa de vazão futura, eu não vou mais ter a real. Só que para minha calibração, é claro, eu posso usar esse parâmetro para mim ver se o meu modelo, usando a vazão simulada, o que está acontecendo com a minha curva amarela. Então o que acontece? Para a gente, se a gente fosse pensar que a gente vai fazer um cálculo de vazão futura, a nossa vazão amarela seria o nosso parâmetro, tá? A nossa vazão vermelha, ela seria um parâmetro de calibração. Ela vai ser sempre mais próxima. Mas vocês podem observar que a vazão vermelha, ela tem um delay de tempo que a amarela não tem. A amarela não tem o delay de tempo que a vermelha tem. Olha o primeiro pico. Se vocês olharem o primeiro pico aqui, ó, do gráfico, dá para ver claramente que a vazão amarela, ó, o pico dela é muito parecido com o pico. Como todos os modelos paramétricos que a gente viu no ano passado, pessoal, a gente antecipa o pico e não atrasa. O modelo autorregressivo, o que acontece? A gente atrasa o pico, porque ele está imitando com delay de tempo futuro, certo? O amarelo não, o amarelo está pegando a chuva nua e crua e gerando a vazão, o modelo paramétrico. Então o que a gente vai ter aí? O nosso fator paramétrico tentando, ele por conta de uma falta de parâmetros, vamos dizer assim, no nosso modelo, de ser um modelo simples, ele está fazendo o quê? Ele está antecipando o pico, e o nosso modelo autorregressivo, pela característica dele, ele está atrasando o pico. Então a gente tem aqui, ó, um pico muito, muito parecido em termos de tempo com o pico real. Diferente do nosso vermelho aqui, que ele é um pico utilizando a vazão real atrasado, tá? Então a gente vai ter um modelinho atrasado aí. Vocês entenderam por que a gente tem duas curvas? Tá? Para calibração faz sentido a gente usar essas duas curvas. Só que imagina que a nossa calibração vá até hoje. E aí a gente vai fazer previsão de chuva usando os dados, por exemplo, do CPTEC, de previsão de chuva para os próximos 15 dias. O que o nosso modelo vai continuar aqui? A gente não vai mais ter chuva, a gente não vai mais ter vazão real e nem vai ter a vazão real do modelo, porque a gente tem a vermelha é a vazão real modelada. A vazão azul é a vazão real mesmo, a vazão que aconteceu. E a vazão amarela é a vazão real modelada, utilizando como tempo passado os próprios dados de vazão que foram projetados. Então, em teoria, a gente tem assim, o azul, o dado bruto real, o dado vermelho é um dado modelado, mas que usa como dado passado o dado real, e o amarelo, um dado modelado que usa como dado passado o próprio dado modelado. Então a gente vai ter, vamos dizer, vai descendo, e é claro que ele vai descendo em termos de eficiência. O azul é o real, o vermelho ele vai se parecer um pouquinho mais com o real, só que ele vai estar atrasado no tempo, porque ele vai puxar o autorregressivo de maneira mais contundente, e o amarelo ele vai fazer o quê? Ele vai misturar realmente o real com aquilo que a gente calibrou, com aquilo que a gente modelou. Então é claro que o amarelo ele vai ter uma tendência de ser pior, porque o amarelo ele vai puxar mais a chuva. Então ele vai ter uma relação muito mais direta com a chuva do que o modelo vermelho. Por isso que aqui a gente tem, quando zera a nossa chuva, se vocês olharem aqui, pessoal, ó, quando zera a nossa chuva aqui, olha o nosso amarelo, ele vai pro chão aqui. O nosso vermelho e o nosso azul não. Porque o nosso vermelho e o nosso azul aqui nesse caso, eles estão considerando uma vazão básica. Lembra que eu falei para vocês, perguntei que era vazão básica? Vocês não lembravam? É aquela vazão mínima que vem do meu solo,
Por quê? Porque esse parâmetro de vazão básica não existe no meu modelo. Então, assim, é claro que ele não vai considerar a vazão básica. Para ele, zerou a chuva, zerou a vazão. Ele vai considerar um pouquinho de vazão ainda, porque ele vai usar um pedaço daquela vazão de ontem para tentar fazer um cálculo sobre isso. Só que passando alguns dias, se vocês observarem aqui, ó, passando alguns dias, ele já zera a minha vazão, porque a minha vazão de ontem era uma vazão modelada que está diminuindo porque a chuva está diminuindo. Entende? Então, ele vai ter tendências e características, a curva amarela, diferente da vermelha, que é, não tenho chuva, ele vai começar a zerar a minha vazão totalmente, tá? Ele vai zerar a minha vazão, por quê? Porque eu não tenho uma vazão básica, né? Então, por exemplo, para a gente, já é um parâmetro interessante a gente pensar, quando for criar um modelo, que ele faça um cálculo de vazão básica. Porque o cálculo de vazão básica, ele vai ajudar a manter esse modelo lá em cima, né? Quando a gente for fazer o cálculo. Ou o que a gente poderia ter pensado aqui, talvez, ó, pegar o parâmetro aqui 0,7. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar o meu E aqui como 0,7. Vixe, ele subiu muito. É porque ele não... Provavelmente ele não... Aí, ó, se eu colocar, por exemplo, 0,2 no meu E, ele sobe um pouquinho os meus dados aí, né? Ó, talvez 0,15 aí, eu tenho um modelo real aqui com um Nash aqui de 0,81 e eu não tô zerando a minha vazão, vocês estão vendo? Que minha vazão, ela tá ficando uma... Quando eu acabo com a chuva, o que eu tô considerando como meu E? Meu E, ele tá fazendo um pouco dessa função de vazão básica. Por que ele tá fazendo um pouquinho da função de vazão básica? Ele não tá deixando, a hora que eu não tenho chuva, que eu vou multiplicar por zero, na vazão eu vou ter vazão ainda, só que é a minha vazão simulada. Porque como a chuva vai diminuindo, a vazão simulada também vai diminuindo. Então o que acontece? Se eu passar alguns dias sem chuva, ele vai tacar meu modelo no chão. Então, para mim tentar representar isso de outra maneira, eu faço o quê? Opa, eu vou colocar meu E, que é o meu fator que dispensa chuva e vazão, aumentar um pouquinho a função do meu valor E. Por quê? Porque daí eu consigo tirar ele do zero. Vocês entenderam mais ou menos o que eu falei? Vocês viram a diferença que fez quando eu mudei um pouquinho no meu E? Se eu manter meu E zerado, eu posso ter um Nash melhor. Mas o que vocês acharam entre o que o Nash deu e o que eu coloquei aí? Em termos gráficos, o que vocês acham que ficou mais interessante sobre a ótica hidrológica e não matemática? Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu falei, né, na verdade? Eu vou colocar isso aqui um pouquinho para o lado. Então o Maurício tinha saído aqui. Então, você viu, Rafa, que assim, vocês entendem quando a gente diz que nem sempre, isso é muito importante, o João fala muito isso, que é o criador desses modelos aí. Ele fala, pessoal, a gente não pode se acomodar com o Nash do solver, porque a minha mão como hidrólogo de entendedor do modelo, por isso que eu falo para vocês, pessoal, tentem aí vocês fazerem os cálculos aí na mão.
É para vocês entenderem o que quer dizer cada parâmetro, tá? E aí vocês têm que entender matematicamente. Bom, eu tenho um fator A que multiplica minha chuva. Eu tenho um fator B que multiplica minha chuva de anteontem, de ontem. Eu tenho um fator C que multiplica minha vazão de ontem. E um fator D que multiplica minha vazão de anteontem. E um fator E que não multiplica nada. Ou seja, se tiver tudo zerado, o mínimo que eu vou ser vai ser o E. Então, se o meu E tiver algum número, ele vai, pelo menos, limitar ali embaixo o que a minha vazão não vai poder passar abaixo disso. Certo? Mas Chese, passou aqui no comecinho porque eu não tinha dado passado, certo? Agora, o que acontece? Ele zera aqui, ó, na primeira caidinha. Depois disso, ele sobe e mantém. O que acontece? Para mim, mesmo que meu Nash seja pior, pessoal, pode ser que hidrologicamente, para mim, sirva mais para usar esse modelo. Pode ser que não, que eu queira matematicamente mesmo, eu queira o melhor dado matemático, né? Mas se eu fosse simular uma vazão, por exemplo, para um projeto de engenharia, eu usaria esse modelo da forma que está com o Nash pior. Por quê? Porque esse modelo está representando para mim muito melhor as descendências. Quando a minha descendência de chuva aqui vai para zero, o meu modelo não está zerando. O meu modelo está mantendo uma chuvazinha aqui, uma vazãozinha básica aqui embaixo. Por quê? Porque o meu parâmetro, eu não tenho o fator paramétrico de vazão básica. Não tendo o fator paramétrico de vazão básica, eu tenho que tentar matematicamente chegar com que ele represente alguma coisa para mim. O que aconteceu? Eu passei aqui 10 dias sem chuva, ele não zerou minha vazão. Porque se eu zero a vazão, entendo, eu não tenho mais um rio perene, eu tenho um rio intermitente, que é um rio que secou, ele secou 100%. O que acontece em geral? Dificilmente a gente vai modelar um rio intermitente. A gente vai modelar um rio perene. E aí, ele nunca vai ter zero de vazão. Quer dizer, ele não vai ter zero de vazão com 10 dias sem chuva. Se eu passasse aqui 60 dias sem chuva, aí tudo bem dizer que, meu rio secou. Agora, se eu passei 10, 15 dias sem chover, não é possível que meu rio vá zerar a vazão dele. Né? Um rio que chegou aqui a 7 metros cúbicos por segundo de vazão, ele vai, 7 milímetros por segundo, né? Esse milímetro por dia aqui, né? 7 milímetros por dia de deflúvio, ele não vai zerar meu deflúvio aqui de 7 milímetros por dia para zero, né? Alguma vazãozinha eu vou estar tendo aqui, certo? Vai depender totalmente, Rafa, do regime hidrológico que a gente está tratando. Por isso que eu falo para vocês, esse modelo, vocês vão ficar com essas planilhas de Excel e vocês podem usar esses modelos à vontade, tá, pessoal? Podem usar eles aí da forma que vocês quiserem. Só que lembre-se sempre, mudou a bacia hidrográfica, muda tudo. Eu tenho que recalcular, pegar uma nova chuva. O que acontece muito que é um problema? Vamos trazer aqui um problema que a gente teve numa dissertação de mestrado de um aluno meu. A gente foi fazer esse cálculo usando esses modelos, alguns desses modelos, para a bacia, a montante do reservatório do Cipó, aqui em Poços. O que acontece? Reservatório do Cipó não tem medida de vazão. A gente tinha chuva, mas não tinha vazão. Como é que eu calibro o meu modelo para um lugar desse? É difícil, eu não consigo calibrar, porque eu não tenho dado de vazão real. O que a gente costuma fazer? Eu pego um dado, um rio perto daqui. Por quê? Por que eu pego um rio perto daqui? Eu pegando um rio perto daqui, eu vou pegar condições de solo minimamente parecidas. Vou pegar uma climatologia parecida com a minha. Eu calibro lá o meu modelo e trago essa calibração, que são os fatores A, B, C, D e E que vocês fizeram aí, para o rio que eu estou querendo aqui. Porque, pessoal, a verdade é que é difícil a gente ter dado de vazão. É muito difícil. Tá? O João, que é esse cara que criou os modelos, o João contava que na década de 70, ele fazia modelagem hidrológica para construção de PCH, de usina hidrelétrica, e eles não tinham dado de vazão, imagina, em 1970 não tinha histórico. O João falava assim, Rafael, já cheguei a fazer modelagem usando o parâmetro de uma bacia a mais de 500 quilômetros de distância. Então imagina, a gente aqui em Poços,
a gente pega a bacia hidrográfica lá de... sei lá eu da onde. Lá de Brasília, de Goiânia. Meu, infelizmente, a gente não vai ter um regime hídrico parecido. Mas era o que o pessoal tinha na época. Por isso que a gente tem ainda hoje... algumas pessoas analisam que parte das usinas brasileiras, elas foram mal dimensionadas por falta de dados hidrológicos, e realmente, né? Tanto que chegou um momento na história onde a ANA, Agência Nacional de Águas, começou a cobrar de todas as usinas hidrelétricas medida de vazão e de chuva. Por quê? Para a gente começar a ter dados de vazão e chuva, pelo menos nas usinas hidrelétricas. Então, apesar de ser outro setor, né, de ser o setor elétrico e não ser o setor de água exatamente, quem mais gera informação hidrológica no país são as usinas hidrelétricas, historicamente, porque elas foram obrigadas por lei a gerar vazão. Tá? E o que acontece? Você fala, pô, Matias, mas aqui em Poços a gente tem usina hidrelétrica. Por que ela não mede vazão? Você não tem a vazão do Cipó? Sabe por que eu não tenho a vazão do Cipó? Porque o Cipó não tem usina hidrelétrica. A primeira usina hidrelétrica é no Bortolã. Aí você vai falar, mas então usa o dado do Bortolã. O que vocês acham do dado do Bortolã? Que é um dado de vazão bom ou ruim para usar? Para a gente calibrar o modelo. Ou da Antas 1, sei lá, da Antas 2. O que vocês enxergam de um dado de vazão de Antas 1 e Antas 2 para calibrar o modelo? Quem conhece a bacia hidrográfica aqui, né? Também tem isso, né? A gente tem a bacia hidrográfica aqui de Poços, certo? Antas, o rio Antas, ele vai descer, ele vai vir, né? Na verdade, como Várzea de Caldas, vai encontrar o rio que tem ali o reservatório do Cipó. Eles dois vão se encontrar lá perto da ETA e da ET. Eles vão descer até o Bortolã, aí tem o represamento do Bortolã. Depois da represa do Bortolã ali tem uma usina hidrelétrica. Ele vai para a Cascata das Antas, do Véu das Noivas, Cascata das Antas. Antes de chegar na Cascata das Antas, ele junta com o rio que vem da João Pinheiro ali, que é o rio que se forma na outra bacia hidrográfica e vai chegar lá em Antas 1 e Antas 2. Bom, começa que se eu pegar a vazão de Antas 1 e Antas 2, eu já estou usando uma confluência de bacias hidrográficas enorme, porque eu tenho a bacia hidrográfica que veio do Ribeirão de Caldas, dos rios que passam aqui no centro de Poços, do vai e volta, etc., que vai juntar com a minha vazão do que está vindo ali do rio que está vindo do Bortolã. Então eu vou ter um acréscimo de vazão enorme. Não vai me representar a minha vazão. Se eu medir a vazão que chega no Bortolã, eu vou ter o Ribeirão o Várzea de Caldas, que é um rio que vai se juntar depois do meu reservatório do Cipó. Mas ele nem é tanto problema, porque a vazão dele não é muito grande. Eu poderia fazer um cálculo para descontar ela. Qual que é o grande problema? Que o meu reservatório do Cipó é ele que regulariza a vazão de Poços. Então, assim, a minha vazão que chega no Bortolã não é uma vazão real. Ela é uma vazão que já é controlada pelo Cipó, porque o Cipó é um reservatório só de controle de água. Ele não tem geração de energia. É só para mim controlar a água para abastecimento e para geração de energia. Ou seja, o Cipó é ele quem dita a vazão do meu rio. Então, se eu pegar a vazão lá no Bortolã e tentar fazer um cálculo, para mim vai ser muito difícil, porque eu estou dependendo dessa vazão do histórico do que o Cipó está fazendo. Abre o Cipó, fecha o Cipó, depende da quantidade de água que eu tenho, do quanto que está chovendo ou não. Então, eu já pego uma bacia totalmente antropizada. O que eu tenho de bacia natural? É acima do Bortolã, que daí seria assim uma vazão natural, acima do Cipó. O reservatório, o que vem para o centro,
eu também tenho ali uma vazão controlada, que é a vazão controlada pelo reservatório do Saturnino de Brito. Só que a Saturnino de Brito é uma represa bem pequenininha, né? E ali não é uma represa de acumulação, ela é uma represa para conter cheia. É possível até fazer o cálculo ali daquele e desprezar aquela represinha. Diferente do Cipó, que é uma usina de acumulação, um reservatório grande, tá? Então, o que é normal da gente fazer em hidrologia? A gente pegar e criar a vazão, criar a bacia, a gente delimitar a bacia hidrográfica, né? A partir do ponto onde a gente tem um reservatório. Por quê? Porque esse reservatório, para mim, ele vai estragar a minha vazão. Ah, mas e se eu tiver, por exemplo, se eu pegar o Rio Grande, aqui em Minas? Pô, eu tenho reservatório aqui de Furnas, depois eu tenho outro reservatório, depois eu tenho outro reservatório. Como é que eu faço para simular isso? Bom, eu vou criando várias bacias hidrográficas. Então, o que chega de água em Furnas, para mim, é uma vazão. Aí, eu crio a vazão, que é isso que a gente chama em hidrologia de vazão incremental. A vazão incremental ela é a vazão entre um reservatório e outro. Aí, o que eu faço? Eu pego essa vazão incremental e somo com a minha vazão que eu tinha no reservatório anterior. Porque esse reservatório anterior é vazão natural. A vazão incremental também é vazão natural. Então eu somo essa vazão natural com essa e eu tenho uma vazão real, independente do meu reservatório aqui do meio, tá? Porque eu estou calculando o que está chegando no meu reservatório e estou calculando o que está chegando no próximo. O que está chegando nesse mais o que está chegando nesse dá a minha vazão real, independente do volume de água que eu tenho aqui no meio. E é isso que o setor elétrico faz. Se vocês buscarem lá na ONS, séries naturais de vazão, a gente vai ter vazão desde 1930 para os rios que geram energia no Brasil. E são vazões incrementais. O que eles fazem ali? Eles fazem esse cálculo que eu falei para vocês e desprezam a existência das represas. Porque eles conseguem fazer com que medir a vazão como se aquelas represas não existissem. Como se eu tivesse um rio corrente. Porque eu vou fazendo isso, soma de vazões incrementais. Tá? Então, por exemplo, para mim fazer um estudo do reservatório do Cipó, não adiantava eu pegar a vazão do Bortolã, porque eu tenho uma vazão controlada. Ali eu até podia fazer o cálculo da vazão incremental do Bortolã, menos a vazão do Cipó, para fazer o cálculo do Cipó. Mas, bom, se eu tinha que fazer menos a do Cipó, eu já vou ter medida do Cipó, eu não preciso fazer a do Bortolã, certo? Então, não seria uma estratégia razoável. Então, eu posso calibrar meu modelo em um rio próximo do que a gente tem. Então, para cada situação, pessoal, eu vou ter que usar essa planilha e refazer tudo. Pegar novos dados de chuva, novos dados de vazão, área da bacia, etc, etc, etc. Tá? E como que você faz, Chese? Por exemplo, a área da bacia. Eu pego a bacia que eu estou calibrando real, ponho a área da bacia lá e calculo os parâmetros. Aí eu vou trazer para a bacia o que eu quero. O que eu faço? Deixo só os parâmetros, mudo a área da bacia e mudo a chuva. Aí ele vai gerar uma vazão. Claro, ele vai gerar uma vazão, só que ele vai usar aqueles dados de A, B, C, D, E que a gente calculou ali, A, B, C, D e E, da bacia próxima. Mas é o que eu tenho para calibrar o modelo. Tá? A gente vai ver que a gente tem poucos dados no Brasil e isso prejudica muito a gente fazer cálculo. Mas vocês vão se deparar com a necessidade de fazer esses cálculos muitas vezes, pessoal. Assim, vai ter projeto que vocês vão ter que fazer na vida de vocês, engenharia, qualquer coisa do tipo, que o cara vai falar assim, eu preciso dos cálculos de vazão, mas não tenho dado. Eu tenho que arrumar um dado, eu tenho que fazer alguma vazão, né? E aí eu pego e faço essa vazão. Nesse caso, quando eu fiz aqui no Cipó, o que eu fiz? Como era uma pesquisa científica, eu não uso o número da vazão. Porque eu não sei se aquela vazão gerada corresponde efetivamente ao que eu quero. Então, assim, eu não sei se a ordem de grandeza dela está semelhante à ordem de grandeza real. Por exemplo, eu posso estar medindo lá que está dando uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo. E aí, quando eu vou para a minha vazão real, ela não está 10 metros cúbicos por segundo, ela está 3. Aí fala, puta, mas eu calculei 10, é porque eu usei a calibração de outro rio. Então, o que eu fiz, por exemplo, nesse estudo que a gente fez?
Para a gente era comparação de dados futuros alterado pelas mudanças climáticas. Então o que eu fiz? Eu peguei e usei como uma função percentual. Então assim, ó, o meu futuro aponta como 60% do passado. Opa, 60% do passado, eu posso não saber exatamente quanto é o passado, mas o cara que opera a barragem, ele fala, cara, se eu perder 40% da minha vazão, eu não vou conseguir abastecer a cidade. E aí, esse cara que tem noção da dimensão do uso da água, ele pode fazer esse cálculo, entendeu? Ele pode fazer o cálculo. Eu não sei quanto que tem no Cipó exatamente, mas se reduzir 40%, eu posso ficar sem água aqui em Poços. Vou ter que criar um novo lugar para captar água, tá? Então esse estudo que a gente fez, ele não dá o número real de vazão para o cara, mas ele dá uma estimativa de porcentagem de perda de vazão num reservatório importante para a cidade. Entenderam o que um modelo pode fazer para a gente? Mesmo que a gente não tenha dados para calibrar, a gente pode usar ele e fazer o cálculo da vazão de hoje e da vazão do passado. Tá? A gente fez o cálculo da vazão de hoje e da vazão do passado. E usou ela de forma percentual. Eu não sei a vazão, qual que é a vazão real. Eu modelei ela para hoje e modelei ela para o futuro. Na hora que eu modelo ela para hoje e modelo ela para o futuro, eu tenho dois dados modelados. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho um dado percentual. Eu não tenho um dado em número, né? Que eu posso estar falando uma loucura. O cara fala, meu, você é louco. Nunca que aqui tem 15 metros cúbicos de vazão. Aqui não chega a 5. Não, eu não estou falando mais em 15 e 5, eu estou falando que uma coisa é percentual da outra. E aí isso pode ser bastante utilizado, mesmo que eu esteja falando de números que eu não consiga, por exemplo, chegar num número real, que seja semelhante à verdade. Eu consigo tornar ele semelhante à verdade em termos percentuais, né? Porque eu torno esse número sem grandeza. Tá? É um número que não tem grandeza. Não tem grandeza. Ele é um número em que eu consigo trabalhar ele de forma percentual. Certo? Entenderam? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos para a nossa planilha aqui. E agora a gente vai para a sétima. A sétima, pessoal, esse modelo já é um modelo bastante utilizado. Ele já é um modelo que ele chama MEL, Modelo Estocástico Linear. Esse modelo eu usei no meu mestrado, no meu doutorado. É um modelo que é bastante utilizado no Brasil para o setor elétrico, tá? Então isso já é um modelo real. Ele é um modelo muito semelhante ao SYSPREV que a gente tinha visto anteriormente. Qual que é a diferença dele? Ele é um pouquinho maior que o SYSPREV. Ele tem, então, chuva de hoje, chuva de ontem, chuva de anteontem, vazão de ontem, vazão de anteontem e vazão de anteanteontem. E ele não tem um fator, que é aquilo que eu falei para vocês, que é um fator que não é multiplicável por uma variável, tá? Como seria um fator G aqui, né? Que foi aquele fatorzinho que eu mexi lá para ele melhorar a nossa estética do modelo passado, tá? Então, da mesma forma, pessoal, o modelo MEL já é um modelo bastante utilizado, tá? Modelo estocástico linear. Ele é um modelo misto também, que mistura paramétrico com modelo autorregressivo. Então, a gente tem aqui o fator ABC, eles são fatores paramétricos, e A, B, C e D são fatores paramétricos, certo? Porque aí é chuva multiplicada por hoje, ontem, anteontem, anteanteontem, e eu tenho o fator D, E, F, que são fatores autorregressivos, certo? Então vamos lá, façam aquele teste de vocês aí na mão para ver o que vocês conseguem chegar. Só para ficar claro, pessoal, onde vocês colocam o D e o E e o F, é aqui, ó. Ele é antes do D e F, não é depois, tá? Não é aqui. É a célula antes. Então você vai colocar o A aqui, o B embaixo, o C embaixo.
O D é aqui, ó, do lado de onde você coloca o A, aqui o E aqui e o F aqui, tá bom? Então eles vão ficar os 6 parâmetros aqui, nessas células do meio aqui. Tentem fazer aí. E aí, pessoal, como é que estão? Conseguiram fazer aí? FO 038 na mão? Bom, esse modelo aí vai dar um FO, vai dar um Nash bom, viu? Vai dar um Nash na casa dos 80 e poucos por cento também, tá? O Mel, ele responde, é um modelo que responde bem. Depois que vocês tentarem ir na mão aí, derem uma entendida no modelo, façam no solver aí para ver o que vocês conseguem.
Bom, pessoal, é isso aí mesmo que vocês falaram. Se vocês olharem o Nash, ele está otimizando no solver esse Nash aqui, ó, certo? E aqui seria o uso do modelo real. Tentem otimizar para esse aqui, para o amarelo. Coloque como função objetiva o vermelho aqui, não esse aqui. Tenta ver o que vocês conseguem aí. Vocês entenderam? Porque no solver você tem que otimizar alguém, né? Coloquem como otimização o Nash, isso, outro Nash. Quais são os resultados que dá aí, Rafa? Que eu tô sem aqui, sem solver. Vixe, ficou uma bagunça aqui. Qual que é o B? É esse? Não, né? Esse aqui é o D, né? Entendi aqui. Já entendi o rolo. O C é zero? Interessante. Vocês viram que no anterior ele tinha zerado o D, né? Se eu não me engano. Ele tinha zerado o E. Aqui ele zerou o C, é isso?
Deu isso aqui, 0,739, é isso? Então, vocês viram que basicamente, tá, pessoal, o que a gente fez aqui foi mudar a otimização para a curva que a gente queria, tá? Que é essa curva do modelo de uso real aqui, tá? Que é pensando no modelo futuro. A gente vê que como ele tem uma resposta, se vocês pegarem o modelo, para a gente entender o que o MEL faz, se vocês olharem o parâmetro C aqui, ó, ele multiplica a chuva de ontem e quer dizer, chuva de ontem e de anteontem. E o nosso modelo, para melhorar a nossa curva, ele zerou isso. Porque ele é um fator só C que multiplica as duas, para não ficar com muito fator, tá? Então a gente tem um fator só que multiplica essas duas chuvas aqui. Para a gente isso não foi significativo. No modelo anterior, ele tinha zerado a E. Engraçado isso, né? Porque ele zerou o E, que pega a vazão de anteontem, mas não tinha zerado o F, que pega a vazão de anteontem. Ou seja, a vazão de 3 dias atrás, ela foi mais significativa para fazer o cálculo da vazão de hoje do que a vazão de 2 dias atrás. Ou seja, a vazão de 2 dias atrás não fez sentido para esse modelo aqui. Assim como para a gente agora, a chuva de 2 dias atrás e 3 dias atrás não fazia sentido para a gente usar ela na modelagem do nosso modelo real, tá? Ficou uma curva mais ou menos, né? O que aconteceu basicamente? A gente respondeu ao pico muito baixo, tá? Então, por exemplo, essa modelagem que a gente está usando não seria muito útil, vamos dizer assim, para a gente trabalhar com um modelo que a gente tivesse que fazer previsão de cheia. Por quê? Porque olha, pode ver que quando a gente tem um pico de cheia, ele não chega. O nosso modelo não vai dar essa cheia que o modelo, que o real deu, né? E o que a gente pode perceber no nosso modelo? Como ele desce de forma bem mais picada, né? Que o modelo real, né? Então, eu vou só pôr um pouquinho para o lado aqui, para a gente olhar a chuva junto, claro, sempre a chuva junto. Ele desce em forma mais de escada, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele vai, o nosso amarelinho, ele pinga para baixo, sobe de volta, pinga para baixo, sobe de volta, pinga para baixo, sobe de volta. E se a gente olhar o nosso modelo, nossa vazão azul, ela tem uma descendência bem mais suave aqui, né? A gente não consegue representar essa descendência tão suave quanto o modelo, tá? Mas, pessoal, o que é o importante para a gente entender aqui? Esse modelo aí, o MEL, é um modelo muito utilizado no Brasil, tá? Não é o maior modelo do Brasil, não, mas ele é um modelo muito utilizado principalmente para fazer conjunto. Vocês vão ver que a gente pega muitas vezes um modelo físico, que é um modelo onde a gente vai pôr, por exemplo, mais parâmetros do que chuva só. A gente vai tentar fazer com que só o dado de chuva represente para a gente outras coisas dentro da hidrologia, tá? Então, o nosso modelo, o MEL, ele é muito utilizado para, quando a gente vai fazer previsão futura, você usar ele, 50% dele e 50% do resultado de um modelo físico, paramétrico, porque ele é um modelo estatístico. E aí você consegue coisas no estatístico que você não consegue no modelo paramétrico. Então é legal usar o MEL como um modelo conjunto. Muitas vezes o MEL vai responder, às vezes, melhor do que o modelo físico mesmo. Mas, em geral, usar ele concomitantemente com o modelo físico dá resultados bem legais, tá? Bom,
Então é o seguinte, pessoal, na próxima aula a gente vai ver um outro modelo, que é o modelo SMAP, que é um modelo físico, que é aquele modelo que eu falei para vocês, que é o modelo mais usado na ANEEL hoje. A gente vai ver que ele é um pouquinho diferente desses nossos, que a gente usou até agora, mas o MEL, por exemplo, é um modelo que também é usado. Existem estudos de Itaipu usando o MEL junto com o SMAP, que é o modelo que a gente vai ver a aula que vem, que dão resultados excelentes, excelentes. Então, esse já é um modelo que é bastante utilizado. Então, vocês já têm hoje na mão, se vocês precisarem fazer um estudo hidrológico, um modelo que ele tem um certo embasamento no Brasil. Você vai achar artigos falando sobre o MEL, usando esse modelo paramétrico aí, que é um modelo misto paramétrico e autorregressivo, que tem uma utilidade e dá resultados bons em alguns casos, tá? Que é o caso do MEL. E como a gente já falou, a gente sabe que hoje, né, olhando, entendendo já um pouquinho mais de modelagem hidrológica hoje, a gente sabe que nem sempre o modelo vai ser bom para todas as bacias hidrográficas. Pode ser que tenha bacias que com os mesmos dados, os mesmos parâmetros, os mesmos dados de entrada, aí nesse caso de chuva, eu tenha respostas melhores nesse modelo do que no outro. Aí eu mudo de bacia hidrográfica, inverte. Um modelo que deu resultado pior naquela bacia vai dar melhor nessa e pior na outra. Então é legal a gente ter alguns modelos diferentes na mão que a gente pode trabalhar e testar eles, porque são modelos fáceis de você testar, né? Você calibra, mas sempre lembrando, calibramos com o solver, calibramos, mas agora vamos afinar ele hidrologicamente para a gente ter uma resposta mais real, para a gente chegar mais perto do que a hidrologia está falando, do que a hidrologia acha, né? A gente tentar chegar mais perto do padrão hidrológico mesmo do modelo, certo? Mas já é um modelo bastante utilizado, já é um modelo que responde para a gente bem, que é esse modelo, o modelo estocástico linear, que é o MEL, que é um modelo conhecido por algumas pessoas. Não é um modelo tão conhecido como o SMAP, de longe, não. O SMAP é um dos modelos mais conhecidos do Brasil, que é o que a gente vai ver na aula que vem, mas o MEL é um modelo bastante utilizado. Ele foi criado para os professores de hidrologia da Poli e da Unicamp, é um modelo consorciado entre os professores da Poli e da Unicamp. Então é um modelo que tem um certo respaldo aí, já foi utilizado em vários estudos no país. Certo? Pessoal, alguma dúvida sobre o que a gente falou na aula de hoje? De alguma coisa aí que ficou pendente, que vocês não entenderam? Tá dando para vocês acompanharem, pessoal, a ideia do raciocínio de criar um modelo hidrológico? Tá? Essa é uma disciplina de modelagem e ambiental, né? Vamos dizer assim. E modelar a hidrologia vamos dizer, acho que é a modelagem mais típica que a gente tem de modelar hidrologia, de modelagem ambiental. Por exemplo, existe uma outra modelagem que é muito típica, talvez a mais típica que existe, que é a modelagem de clima, mas a gente não vai entrar em modelagem de clima aqui, até porque eu nem entendo tanto de modelagem de clima, entendo um pouco dos modelos, mas eles são modelos que são ultra complexos e jamais rodariam no computador comum, tá? Mas o clima a gente já tem o INPE que faz isso pra gente, né? A modelagem hidrológica que é uma coisa que normalmente a gente não tem. A gente faz estudos hidrológicos conforme a gente precisa caso a caso, certo? Mas é uma modelagem muito típica da área de meio ambiente, modelar vazão, usando modelos chuva-vazão como esse. Tá? Então, assim, o que eu quero mostrar é que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente conseguiu sair aí de 0 em 3 aulas e chegar num modelo que é conhecido, um modelo utilizado, simples de se fazer, tá? E que representa de forma razoável a nossa vazão, né? Com um Nashzinho aí de 70%, sem inventar muita coisa. Um modelo simples, com parâmetro de entrada de chuva, um modelo autorregressivo, que é o que vocês já aprenderam hoje, a diferença entre o modelo paramétrico e o modelo autorregressivo, né? Eu uso um parâmetro para fazer cálculo que vai me trazer um fator real, que é a chuva, e eu uso o meu próprio parâmetro, que chama aí de modelo autorregressivo, uso um combinado entre eles e me traz um resultado que seja
satisfatório aí para conseguir. A gente conseguiu Nashes aí hoje acima de 80%, que estão excelentes, excelentes. A gente vai pegar muitas vezes modelos distribuídos, fazer um monte de análise de ArcGIS, mapa e mapa e mapa e mapa. A hora que a gente vai fazer a modelagem hidrológica, pessoal, vai dar 50% de Nash. Você fala, cara, mas aquele modelinho simples lá com 7 parâmetros, 6 parâmetros ali, A, B, C, D, E, F, e dá uma resposta melhor do que o modelo distribuído? Muitas vezes vai dar, tá? Mas muitas vezes mesmo. Porque o modelo distribuído eu vou ter que pegar uma microzica bacia para achar o número de dados, vai me dar um trabalho enorme e vai dar um resultado pior que esse, muitas vezes, tá? Então, a modelagem hidrológica ela é uma coisa bem complexa, caminha bastante, mas o que a gente está tratando aqui de modelos simples, que são modelos concentrados, modelos simples, matemáticos, que respondem para a gente matematicamente. Pode ser que eles não tenham uma representatividade hidrológica tão boa quanto o modelo distribuído, pode ser, mas em termos de geração de resultado, muitas vezes o resultado dele é melhor do que esse modelo distribuído, que é um modelo que vai me dar pelo menos 50 vezes mais trabalho do que um modelo como esse. Ok? Nenhuma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, o Maurício começou a escrever aí, não falou mais. Tudo ok, então, pessoal? Sem dúvidas. Então, eu tô gravando essas aulas, preciso olhar como é que tá ficando. Porque eu tô com 3 telas aqui. Eu tenho a tela que grava, a tela da videoconferência e a planilha do Excel. Eu preciso dar uma olhada como é que tá ficando, mas eu vou subir no YouTube. Eu vou subir no YouTube e mando para vocês o endereço depois para vocês entrarem. Tá bom? Combinado? Pessoal, semana que vem a gente tem o mesmo problema dessa semana. A Unifaula está fazendo um trabalho para tentar voltar às atividades remotas e a gente vai ter durante 2 semanas cursos para os professores das 2 às 4 da tarde todo dia, tá? Então eu vou passar a semana que vem e a outra semana inteira tendo curso todo dia das 2 às 4 aos docentes. Então vamos marcar nossa aula para começar às 16 da semana que vem, e se o curso estiver acabando eu mando mensagem para vocês lá, mas no máximo 3h30, no mínimo, né? Mas a gente deixa para as 4 marcada, que é mais garantia, tá bom? E aí essas 2... E aí semana que vem, na verdade, a gente termina, né? Que é o dia 2, né? Que é isso, era a previsão terminar no dia 2. E aí dia 9 vocês entregam um trabalho, dia 16 entregam outro, e a gente... E aí pro dia 23 a gente vai conversando sobre uma outra questão aí a se ver, que é vocês pegarem dados de uma bacia hidrográfica, basicamente, chuva e vazão, e aí vocês fazerem o que a gente fez aqui para uma outra bacia, né? Pegarem os dados de uma outra bacia e fazerem o que a gente fez aqui, principalmente para os 2 últimos modelos, que é o SMAP e o MEL. E claro, se vocês quiserem fazer uns estudos para os outros modelos, e algum modelo que vocês quiserem criar aí da cabeça de vocês também, certo? Então vão buscando aí uma bacia hidrográfica que a gente tenha aí, ou pelo menos vazões e chuvas mensais, ou nesse caso, como a gente está trabalhando aí com vazões e chuvas diárias. Tá bom? Então, semana que vem, às 4 horas, pessoal, a gente se encontra de novo e eu mando a planilha para vocês de Excel, para vocês usarem na aula. Tá bom? Valeu! Até semana que vem.